Programa Visão Espírita. Apoio América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz, desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. E New Face Centro de Beleza, há 26 anos, trazendo o melhor da beleza para você. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. O programa Visão Espírita continua a agradável conversa com Marcos Papa, trabalhador de causas sociais, divulgador do Evangelho, divulgador do Espiritismo, amigo dileto que se envolve em todos os projetos sociais que produzem o bem para Ribeirão Preto. Marcos Papa, bem-vindo para continuarmos a nossa conversa sobre os 100 anos da unificação. Que alegria, Zola. De novo, que alegria e uma honra poder estar aqui no Visão Espírita falando dessa casa que eu amo, do Evangelho que eu sou apaixonado, dessa forma de ver o Evangelho como a doutrina espírita nos ajuda. Uma alegria muito especial estar novamente aqui. No programa anterior, nós terminamos com você falando do Instituto de Educação, Paulo de Tarso, que está sendo reformado, preparado, que em breve voltará à origem, né? Que tinha inicialmente de ser uma escola para os pobres, segundo você comentou no seu programa, né? Você citou um pouco o Otoniel Mota, falou do Centro Eurípides, do Centro Paulo de Tarso, você fez um contexto histórico, né? Você citou vários nomes de companheiros da unificação. Eu sei que citar nomes é uma situação muito sensível, porque quem é lembrado é lembrado. Quem não é lembrado pode se sentir esquecido. Mas eu vou ter que te colocar, porque toda instituição com 100 anos tem nomes históricos, né? Como você citou, seu Papa, né? Seu Papa é um ícone da história do Espiritismo em Ribeirão Preto. Que nomes mais você poderia referenciar, já respeitando a sua memória, já respeitando, sabendo que alguns nomes, pedindo desculpas já antecipadas se algum nome for esquecido, não for lembrado ao vivo no programa. Você me colocou numa fria, hein, Zola? Mas vamos lá, eu vou dar testemunho aqui das pessoas que eu convivi, porque eu comecei muito cedo na diretoria da casa, com 16 anos. Então eu tive a oportunidade, como eu falei no outro bloco, de jogar com craque. Vamos lá. Me lembro aqui, o vice-presidente, seu Machado, que nós chamamos carinhosamente de seu Machadinho, seu Machado, seu Euclides de Oliveira, seu José Luiz Luciano, senhor Ubirajara Malavolha, depois Fernanda Ripamonte, antes dela Vera Gaetani, Dr. Luiz Gaetani. Eles eram de uma disposição impressionante, porque todos os domingos estavam conosco na evangelização e depois na Mocidade Espírita, e promovendo gincana. O doutor Gaetani tinha uma chácara no Caminho de Bonfim, e tinha uma vez por ano que a gente fazia uma grande convenção da evangelização lá. Era uma coisa fora de série, nós éramos muito unidos ali. Falei da dona Leda Ebner, a dona Ana Pita, não lembro se ela chegou a frequentar a unificação, mas lembrar dela me faz lembrar do tempo que as pessoas diziam assim: eu fui tomar um passe lá no centro do seu Papa, era a unificação kardecista. Eu tomei um passe lá na dona Ana Pita, era na Rua Aurora, o Amor e Caridade. Tomei um passe com o seu Zezinho na João Ramalho, era a União Espírita, havia esse costume de falar assim, né? O Balieiro, que foi um dos grandes incentivadores da Mocidade Espírita, Emmanuel, eu brincava com o Balieiro, e vou brincar com o pessoal aqui, que
no tempo deles havia sexo na mocidade espírita, né? É evidente que eu estou falando de namoro, né? Eu falava assim para brincar, para provocar ele, porque era um ambiente social muito rico e as pessoas iam também para paquerar. Aquela moça que frequentava a mocidade espírita, que estava ali presente, aquele moço que frequentava a mocidade espírita, então havia todo um momento de encontro. O mundo não era tão disperso como é hoje. E não é desculpa, não. Hoje nós temos que, assim como eles inovaram no passado, nós temos que inovar no presente também. Temos certeza que estamos fazendo isso, estamos descobrindo como fazer o evangelho chegar na população sem falsas promessas, sem salvacionismo, sem, né, doutrina da prosperidade, sem essas coisas que o neopentecostalismo tem nos colocado, que está muito distante de Jesus. Então, como fazer o evangelho chegar nas pessoas, nós estamos inovando e vamos conseguir fazer isso cada vez mais. Lembrei de alguns nomes, ó, você me colocou numa fria, mas foi com quem eu consegui dividir serviço ali na unificação. A dona Verônica Andrade, que foi a primeira diretora, a segunda diretora, na verdade, da creche Vovó Meca, mas que ficou por mais tempo na direção da creche, foi ela. Eu sabia que isso ia causar alguns problemas. Qualquer coisa, você também pede a ajuda da Fernanda Ripamonte, que tem livros que É contam verdade. nomes, relembram de trabalhadores históricos. E me permita só lembrar uma cena que me marcou muito. Você conheceu o Meiriceba, que sempre trabalhou no MEI-MEI, né, e foi um dos vice-presidentes da Federação Espírita Brasileira. Eu era muito jovem quando o Meiriceba ganhou o Meiriceba era nosso sócio honorário na unificação kardecista. E eu me recordo que o seu Papa entregou para ele um diplominha de sócio honorário. E o Meiri veio aos prantos, né, de emoção. E disse que muitas vezes a gente deixa a própria família em nome de levar adiante a divulgação do evangelho sob a ótica espírita, como fazemos nas casas espíritas. E aquilo me marcou muito, sabe? A entrega daquele homem pela doutrina, ele com 4 filhas, né? Eu tive 2, ele com 4. Isso foi muito inspirador para mim, nesse movimento de dedicação. Isso foi muito inspirador para mim. Ele, o Sebastiãozinho, que teve a primeira banca do Livro Espírita em Ribeirão Preto, ali na Praça da Catedral, na Américo Brasiliense, e depois, quando ele... Porque não tinha banca do Livro Espírita em Ribeirão, porque nós éramos muito atacados. Os livros eram vendidos na unificação kardecista. Quando o Tiãozinho, que a gente fala o Tiãozinho da Betânia, abriu a primeira banca do livro, o seu Papa, para dar uma força para a banca, parou de vender livro na unificação. Então ele falava, quem vinha procurar livro para comprar, ó, é na banca com o Sebastiãozinho, na banca da Betânia. Quis resgatar essa memória histórica aqui que eu acho importante. Falar em memória histórica, quero colocar uma questão que você abordou, que é da inovação, da transformação, né? Como você vê, ou até o que você se lembra, que a unificação conseguiu acompanhar o crescimento da cidade? E de que forma o Espiritismo se integrou à cultura local ao longo do último século? Como é que a unificação acompanhou tudo isso? Nós tivemos a felicidade sempre de ter bons quadros, tanto na direção quanto na coordenação dos trabalhos. A gente teve muita gente de valor. Eu lembrei alguns nomes aqui, eu sei que eu estou sendo injusto, porque foram muitos nomes de valor. Falamos da Fernanda, por que não falar do Chico, que sempre foi um trabalhador na área jurídica da nossa casa, né? Dr. Francisco Ripamonte. Então, eu creio que esses quadros muito qualificados que nós tivemos proporcionou uma solidez, né, do trabalho que era realizado, uma boa formação doutrinária, uma formação ética desses quadros, que depois acabou ocorrendo o que eu chamo de uma dispersão criadora. A dona Leda Ebner foi para o Batuíra, o Balieiro foi para o Sanatório Espírita Vicente Paulo, criado pela dona Estefânia,
lá na Rua Pará, no Ipiranga, e muitos outros companheiros foram fundar outras casas espíritas, outros grupos, e nós tivemos, então, o que eu chamo de dispersão criadora, né? Não foi uma dispersão destruidora, porque cada companheiro qualificado que saiu fundou um novo núcleo de divulgação do Evangelho de muita qualidade. Então, nós tivemos isso. Agora, o desafio que se coloca para nós, e você tem tocado muito nesse assunto, é a fundação de novas casas espíritas em bairros novos da cidade. Né? Nós temos sociedades, nós temos casas espíritas funcionando na cidade que não necessariamente estão ligadas à união das sociedades espíritas. Eu creio que nós temos que ir até elas, ver o que elas estão fazendo. Eu cito um caso muito curioso, que até o senhor Argemiro, que ainda está conosco, felizmente aqui, o senhor Argemiro do Obreiro do Bem, ele falava que algumas coisas são espiritualismo, mas não são espiritismo. Mas que a gente não pode desprezar. Por exemplo, os procedimentos de cirurgia, que se diz cirurgia espírita, mas não é cirurgia espírita, porque tem incisão, tem corte. As cirurgias espíritas, é bom lembrar, são aquelas que têm evangelho, transmissão de passe e água fluidificada. Isso é uma cirurgia espírita. Outras cirurgias que são também conduzidas por médiuns, né, que estão operando incisões, não são espíritas. Mas como é que a gente pode tirar o valor disso? A gente não pode tirar o valor disso. A gente só pode dizer, olha, é bom, mas isso não é espiritismo. No caso de Santa Rita, aquele médium que operou a jogadora da Seleção Brasileira de Voleibol, Ana Moser, que no Brasil nenhum médico tinha conseguido resolver o problema no joelho dela. Nos Estados Unidos, nenhum médico tinha conseguido resolver o problema dela. Em Santa Rita do Passa Quatro, ela faz uma cirurgia, volta a jogar na seleção brasileira e é campeã olímpica. Como é que a gente não vai dar valor para isso? Então, tem valor. Creio que um dos movimentos que precisamos fazer, talvez eu esteja sendo atrevido em dizer isso aqui no Visão Espírita, mas é essa identificação de casas que estão trabalhando bem, porque a gente sabe que a diversidade é a base da inovação, né, Zola? Creio que é um desafio que se coloca para nós e tenho certeza que vamos seguir adiante. Tem um desafio, mais um desafio para nós, né? E é um desafio também para a unificação nos seus 100 anos. Sem dúvida. Né? Porque a dinâmica das gerações muda. As perspectivas, as expectativas, o ritmo de vida muda. Né? Nesse momento em que comemora-se 100 anos, né? Como que a unificação trabalha para lidar, atrair, formar novas gerações para que o legado dos fundadores continue? O que a unificação tem trabalhado nesse aspecto para que daqui 30, 40, 50 anos, né, esse legado perpetue? Então, nós temos que lembrar agora de um trabalho muito valoroso que o companheiro Luiz Patiulho está realizando no Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Porque, relembrando aqui, a unificação, então, é o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, a creche Vovó Meca e o ginásio Apóstolo Paulo. Dentro do Centro Espírita funciona também o dispensário Eurípides Barçanufo, tocado pelo André Bacani, junto com um grupo valioso de companheiros. A esposa dele, a Gisele, é uma dessas pessoas que cooperam ali desde os tempos da Mocidade Espírita. Nós temos que valorizar o trabalho que está sendo feito no Centro Espírita Eurípides, pelo Luiz e sua equipe. Eu falo o nome dele porque ele é o presidente, mas são vários coordenadores. Ele é o diretor do Centro Espírita, a nossa presidente é a Maria Ângela. São vários coordenadores que estão trabalhando ali, mas você sabe, Zola, e quem nos acompanha, a tomada de consciência que a doutrina espírita nos promove, fica muito difícil a gente não colocar a mão na massa. A hora que a gente toma consciência do que nós estamos fazendo aqui, que na verdade é uma oportunidade que a vida está nos concedendo de autoconstrução, com os elementos que temos aqui. É o Evangelho, é a doutrina espírita, é o trabalho, a saúde do corpo, o discernimento, né? Esses talentos, para usar uma expressão que Jesus usou, que a vida tem nos colocado à disposição,
para trabalharmos o empreendimento de nós mesmos. É evidente que estamos aqui fazendo isso. Então, o trabalho do Centro Espírita ele é importantíssimo porque ele desperta essa consciência. A pessoa que está sofrendo, ela tem o acolhimento e esse acolhimento ameniza a dor. O entendimento do Evangelho dá sentido à existência. E assim, nós vamos daquilo que se chama passo a passo. Se num primeiro momento nós estamos precisando de consolo, nós estamos precisando de um apoio, nós estamos precisando de energia, num segundo momento, tomando consciência, a gente parte para a ação. Reencarnamos num planeta onde muito se tem para fazer. Nós temos avenidas de oportunidade de trabalho. E com humildade, mas com opinião, como diz aquela obra maravilhosa, também psicografia do Chico Xavier, Opinião Espírita, a gente não briga por conta de religião, ou não deveria brigar, mas nós temos a nossa opinião. E a nossa opinião é que a providência divina em nenhum minuto nos deixa de acolher. Então, levar essa mensagem que consola, que esclarece, que reanima, é a nossa função. O Centro Espírita é, como o próprio nome diz, um centro de forças, né, de criação de energia e de irradiação de energia de caridade, de fraternidade universal. Olha o ferramental que nós temos para trabalhar. Mas como diz o nosso Emmanuel, mentor do nosso Chico Xavier e coordenador da obra mediúnica dele, a enxada trabalha melhor quando ela é amolada. Então, por isso os estudos constantes, por isso o aprendizado constante, o que chamamos no mundo das empresas o aprendizado permanente, uma expressão importada dos Estados Unidos, o lifelong learning, né? A gente não para de aprender. E é isso que estamos fazendo aqui, qualificando a casa espírita para acolher, para consolar, para motivar e seguir adiante. O que representa para os trabalhadores e para os frequentadores da unificação esses 100 anos? A responsabilidade de levar adiante o legado que recebemos, porque 100 anos nós somos uma das instituições mais antigas de Ribeirão Preto. A Biblioteca Sinhá Junqueira, que faz fundo com a gente, é um pouquinho mais velha que nós, tem 105. O Jornal Cidade, que agora não existe mais impresso, também é um pouquinho mais velho que a gente. Então, 100 anos não é qualquer instituição que faz, por isso que nós temos um agradecimento muito grande a todos que nos antecederam. E como você disse, nós temos que honrar esse legado. Nós temos que continuar regando essa plantinha. Serviço não falta. Se me permita, Zola, ler um trechinho muito curto dessa obra Ideal Espírita. Deixa eu ver, está dando para ver aqui? Também Chico Xavier, mas uma obra, uma lição magnífica do nosso Eurípides Barçanufo, que começa dizendo o seguinte: ócio em qualquer parte constitui esbanjamento. Ócio em qualquer parte constitui esbanjamento. Então nós não temos ócio, nós temos movimento. Como está escrito lá na Lei de Trabalho, no Livro dos Espíritos, no limite das nossas forças. Mas com atenção à palavra limite. Porque o descanso é tão importante quanto o trabalho. Se nós não cuidarmos dessa carcassinha que está permitindo a interação com a diversidade que nos traz a evolução, nós vamos sucumbir e passar a dar trabalho para a sociedade. Então esse autocuidado é muito importante também. De que forma a unificação mantém a fidelidade das obras básicas, né? A obra de Allan Kardec, né? Enquanto se adapta às expectativas do homem moderno, podemos colocar do homem atual. Nós temos uma obra do século XIX, que valerá para o século XX, XXI, XXII e assim adiante, mas as gerações mudam, né? Como é que ela lida com essa adaptação nos seus 100 anos? Então, as obras fundamentais da doutrina espírita são a nossa base. No Brasil, nós temos a felicidade de ter as obras subsidiárias
de Chico Xavier, de José Herculano Pires, de Divaldo Franco, Ivone Pereira. Temos no Brasil um verdadeiro manancial de aprofundamento dessa revelação, muito bem codificada por Kardec nas obras fundamentais. Então, realmente, essa é a nossa base. O desafio é a comunicação. Jesus foi um grande mestre porque ele sabia contar histórias como ninguém, histórias que estão conosco até hoje. E eu creio que para inovar nós temos que apostar, investir na diversidade como um valor estrutural de uma organização. O apreço pela diversidade. Então nós temos que dar espaço para o jovem, nós temos que dar espaço para a mulher. Aliás, a mulher sempre esteve à frente de casas espíritas, até muitas vezes com maridos dando trabalho, né? As mulheres sempre estavam lá trabalhando com a gente. Então, esse desafio de inovar, abrindo espaço para o diverso, para que a comunicação seja efetiva. Nas primeiras aulinhas de comunicação, lá, nós temos uma mensagem, um meio e um receptor. Nós temos que trabalhar os três. Como é que nós estamos chegando até lá? Sem perder os nossos princípios. Porque não adianta. Os vendilhões do templo também chamavam muita gente e Jesus teve que colocar ordem na casa. Não sei se com aquela contundência que os evangelhos contam, mas ele colocou ordem na casa. O fato é isso. O fato é que ele disse que o templo não é lugar de mercadejar a fé. Então, sem falsas promessas, mas seguindo adiante, na simplicidade do evangelho. Porque, de novo, reencarnamos numa cidade, num país onde tanta coisa falta por ser feita. Mãos à obra. O tempo urge, o tempo é teimoso, como falava o Chico, ele passa mesmo. Então, a gente se planejar é muito louvável a gente fazer um planejamento no campo material, porque nós almejamos progresso, nós almejamos êxito, nós almejamos prosperidade. Mas e o nosso planejamento de nós mesmos? Veja bem, eu não disse o nosso espírito, porque nós não temos espírito. Nós somos espírito. E o planejamento de nós mesmos do ponto de vista ético? Nós estamos caprichando naquele exame de consciência que Santo Agostinho Espírito propôs no Evangelho, de fazermos um autoexame, se naquele dia, para não viajar muito na maionese, naquele dia a gente podia ter sido mais tolerante, mais compreensivo. Em algum momento a gente julgou pela aparência, a gente foi intolerante, a gente podia ter sido mais caridoso, perdemos a oportunidade de colocar um elemento positivo num diálogo que estava perturbado. Isso é passar pela porta estreita. E a gente vem resgatar o Evangelho na sua essência, porque a essência é muito simples. Aquilo que Jesus disse para uma vilinha de 2.000 pessoas, vale hoje para uma vila de 8 bilhões de encarnados e mais alguns bilhões de desencarnados. É desafiador e é por isso que é gostoso. Papa, o programa Visão Espírita quer te agradecer pela disponibilidade, pela disposição, por contar-nos um pouco, dividir com a população de Ribeirão, com a família que acompanha o Visão Espírita, a história da unificação, né? E agora, Papa, um século, né? Um século. Para finalizar esse programa, que mensagem você deixa para Ribeirão Preto, para nossa querida cidade, pelos 100 anos da unificação? Dizer para Ribeirão Preto, para todos que acompanham esse trabalho, que vale muito a pena nós levarmos adiante o terceiro mandamento, que é guardai o dia de sábado. Para nós espíritas não é o sábado. É que sábado era o último dia da semana, então o decálogo diz, guarda um dia para cuidar de você integralmente. Corpo, espírito, família, amigos. À luz do Evangelho nós podemos estar mais em paz. Nós vamos julgar menos. Nós vamos ser mais fraternos. Nós teremos mais movimento em direção ao próximo que precisa mais que a gente. Então eu vou encerrar, Zola, na verdade, repetindo o que eu ouvi do Chico Xavier numa das visitas que fizemos a ele, na companhia do nosso querido amigo e irmão André Luiz Bordini. Já era tarde da noite, o Chico recebendo algumas pessoas ainda, ele fez um agradecimento que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim,
Eu estou muito grato por vocês terem vindo aqui me visitar. Muito agradecido mesmo, mas eu tenho um pedido para fazer para vocês. Quando vocês voltarem para o bairro de vocês, da cidade de vocês, do prédio de vocês, procurem saber se não tem ninguém precisando de uma visita. Isso me marcou muito. Porque muitas vezes uma visita, a transmissão de um passe, a leitura de uma página, né, nós dissipamos aquela energia negativa que está por ali perturbando e a pessoa respira espiritualmente para continuar seguindo adiante. Essa mensagem do espiritismo cristão, né, nós cristãos espíritas, temos sim uma mensagem importante quando nós resgatamos o evangelho primitivo na simplicidade de Jesus, né, na simplicidade com a qual ele vivia, e nós conseguimos assumir as nossas responsabilidades e seguir à frente com dignidade. Então, o convite para ler mensalmente o jornal Verdade e Luz, que também traz artigos muito importantes, que nós continuemos na constante vibração, olhando para dentro de nós, que nós possamos melhorar cada vez mais o nosso reino íntimo de paz, para melhor percebermos os recursos com os quais a providência divina nos alcança em todos os momentos de nossas vidas. Muito obrigado, Papa. E utilizando da visita, a unificação há 100 anos, todos os dias, está com as portas abertas para receber a visita de Ribeirão Preto. E também visita Ribeirão Preto com gestos de esperança, acolhimento, otimismo. É uma luz que brilha, trazendo horizontes para todos que caminham em busca de um caminho melhor para si, para os seus e para toda a humanidade. Parabéns, Unificação, pelos seus 100 anos. O programa Visão Espírita agradece a Unificação, agradece nossas telespectadoras e nossos telespectadores e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Zola. Um abraço, gente. Programa Visão Espírita. Apoio América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz, desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. E New Face Centro de Beleza, há 26 anos, trazendo o melhor da beleza para você.